Gente, então do ponto de vista fisiopatológico, quais são os mecanismos que levam à síndrome de ilícito moral? Bom, primeiramente, o que precisa acontecer para existir uma síndrome de ilícito moral? Morte celular. Morte celular com extravasamento do seu conteúdo. E aí não é qualquer célula, obviamente. Estou falando das células neoplásicas. As células neoplásicas, elas têm uma constituição eletrolítica diferente das células saudáveis. Então vamos lá. Essa morte celular, esse extravasamento de conteúdo, ele pode ser induzido ou ele pode ser espontâneo. Quando eu falo induzido, eu digo até 7 dias depois que eu fiz quimioterapia, radioterapia. Já houve até descrição de síndrome de ilícito moral quando eu dei corticoide em dose alta. Quer dizer, quando eu aplico uma terapia que leva à morte celular, eu aumento o risco da síndrome de ilícito moral. Por outro lado, quando essa síndrome de ilícito moral ela é espontânea, já deixa a gente um pouquinho mais preocupado, porque isso já denota um tumor de proliferação tão alta, mas tão alta, que ele mesmo não consegue sustentar, não é sustentável essa proliferação dele. Tanto porque ele não tem substrato para se manter vivo, como por ele pode não ter vascularização suficiente para se manter nutrido. Então, assim, a síndrome de ilícito moral espontânea, ela acontece naqueles tumores que estão proliferando demais, grandes massas tumorais, mais de 150 mil de leucograma. Então, assim, preocupa a gente um pouquinho mais do que a induzida. A induzida é aquele paciente que eu sei, eu vou quimioterapar e o cara pode fazer essa síndrome de Ilise. Por isso, eu tenho que ter uma noção bem clara de como evitar isso, de quais são as medidas profiláticas para que isso aconteça. Então, vamos lá. Célula rompeu. O que é que sai dessa célula que rompeu? Potássio, lembra, conteúdo intracelular de potássio é muito maior do que o extracelular. Ácido úrico, aí você vai falar assim, ácido úrico? Não entendi. Calma, vou te explicar no próximo slide. E o eletrólito do fosfato, né? O íon do fosfato. O que esse fosfato em excesso faz? Ele quela o cálcio. Então, a gente tem como manifestações laboratoriais de uma síndrome de ilícito moral a hipercalemia, a hiperuricemia, a hiperfosfatemia e a hipocalcemia. Tudo bem? Então vamos lá. Explica para mim como que acontece isso na lise espontânea. Na lise espontânea, eu tenho um conteúdo limitado de eletrólitos, correto? E então, nessa síndrome de lise espontânea, nesse tipo de ilícito moral, eu posso não ter hiperfosfatemia. Mas é só nesse caso, ok? Não é tão frequente, você na maioria das vezes vê a hiperfosfatemia como um comemorativo laboratorial de qualquer ilícito moral, mas especificamente na espontânea, como ele consegue reaproveitar esse fosfato, pode não vir com hiperfosfatemia. Na induzida sempre vai vir, mas com a espontânea pode não vir. Tá? O ácido úrico é unanimidade. O ácido úrico sempre está elevado. A gente vai ver. O ácido úrico, olha só, como é que vem, de onde que vem esse ácido úrico aumentado? Ele vem do catabolismo das purinas. Lembra das purinas, as bases nitrogenadas? Adenina, guanina? Então, eu tenho uma destruição celular, eu tenho exposição do DNA, esse DNA é prontamente degradado e o produto final dessa degradação é o ácido úrico. E aí, uma vez que ele é degradado a ácido úrico, que ele é metabolizado a ácido úrico, não há retorno, ele não volta a ser purina. E é por isso que essa hiperproliferação celular aumenta ácido úrico sem condições de reaproveitamento, como pode acontecer com fosfato. Problemas, do ponto de vista clínico, nefropatia por urato. Gente, o ácido úrico, ele precipita. Então, assim, pode ocorrer uma nefropatia por urato. Vou te falar, já foi a principal causa de lesão renal no contexto da lise tumoral. Hoje em dia já não é mais, porque a gente tem medicamentos que controlam bem o nível de ácido úrico, mas já foi a grande causa de injúria renal aguda nesse contexto. Vamos lá, no metabolismo que leva à formação de ácido úrico, a gente tem lá principalmente as purinas, que são adenina e guanina. Essas purinas, elas formam hipoxantina, que são degradadas a xantina, e essa xantina finalmente vira o ácido úrico. Esses dois últimos processos que eu te relatei, a hipoxantina a xantina e xantina a ácido úrico, eles são catalisados pela xantina oxidase. Tá? A xantina oxidase, que é nossa, que a gente produz, que a gente tem, ela leva a hipoxantina até o ácido úrico, passando pela xantina.
A hipoxantina, ela é bem mais solúvel que o ácido úrico. A xantina, ela não é tão mais solúvel que o ácido úrico, tanto que a xantinúria elevada também pode levar a uma cristalização e uma nefropatia, mas é bem mais leve do que a do ácido úrico. O ideal seria que a gente conseguisse converter o ácido úrico a alguma substância que fosse mais solúvel ainda, que não tivesse a menor chance de precipitar. E isso acontece. Ele pode ser convertido à alantoína, só que não na gente. Acontece no Aspergillus flavus. Lá, sabe o aspergillus? Aquele fungo que a gente conhece? Então, ele possui uma uratoxidase, que é uma enzima que converte o ácido úrico à alantoína. E a alantoína aí é bem mais solúvel que todo mundo, ela não precipita no rim. Só que a gente não tem essa enzima. Só quem tem é o aspergillus. Não preciso nem te falar que isso eu estou te contando para te explicar qual que é a base do tratamento da lise tumoral. Então presta atenção aqui, ó, nessa cascata que eu te mostrei, porque eu vou pedir que você retorne, que você recupere esse conhecimento quando eu for conversar sobre o tratamento, beleza? Então o ácido úrico está aqui, é um metabólito das purinas, a partir da xantinoxidase. O fósforo, vamos para o fósforo, o que eu te falei? O conteúdo intracelular das células neoplásicas ele é diferente das células saudáveis. E o maior marcador disso é o próprio fósforo. O fósforo na célula neoplásica ele é 4 vezes maior do que na célula sadia. Qual que é a minha preocupação em relação ao fósforo / o íon fosfato? Que ele, quando faz um produto com cálcio maior do que 60 mg ao quadrado por decilitros ao quadrado, faz uma lesão renal importante. Então, o meu produto cálcio e fósforo, eu multiplico o meu valor de cálcio pelo meu valor de fósforo. Enfim, quando eles estão ambos em miligrama por decilitro e dá maior que 60, eu tenho alto risco de lesão renal. Deposição de cristais de fosfato de cálcio. E aí, hoje em dia, essa é a principal causa de lesão renal na síndrome de lise tumoral, né? Tanto que, se tiver acima de 70, eu já tenho indicação de diálise. Quer dizer, é grave a situação. Se ele precipitar no coração, ele dá arritmias também, tá? Mas lembra que eu te falei? Não se confunde, lembra que eu te falei que o fósforo em excesso, ele quela o cálcio e faz hipocalcemia? Então, o mais comum é que a gente encontre um fósforo elevado com um cálcio baixo. Só que também podem ocorrer situações em que ambos estão elevados. Exemplo, é aquele teu paciente com mieloma múltiplo, que já vinha fazendo hipercalcemia. Eu estou falando de um paciente oncológico, ele pode ter metástase óssea, então ele já veio com hipercalcemia. É um paciente renal crônico que no teu ambulatório você está repondo cálcio. Então, assim, não é tão difícil você ver um paciente hiperfosfatêmico e hipercalcêmico. E aí esse paciente é que você tem que ficar de olho vivo, porque a chance dele fazer deposição de fosfato de cálcio no rim é alta. E esse é atualmente o principal mecanismo fisiopatológico da lesão renal aguda. O potássio é mais fácil da gente entender. Conteúdo intracelular de potássio é muito maior do que o extracelular. Tudo às custas de NAK mais ATPase. Lembra a bomba de sódio e potássio lá do ciclo básico? Então, potássio é muito mais alto dentro do que fora da célula. Qual que é a principal repercussão da hipercalemia? A gente sabe. Repercussão eletrocardiográfica, arritmia. Olha aqui comigo, ó, entre 4 a 5, tudo bem, nada demais. Não temos grandes repercussões eletrocardiográficas. Agora, de 6 a 7, a gente começa a ter aquele primeiro marcador que é a onda T apiculada. Veja, onda T está apiculando no meu eletrocardiograma. Aqui, eu já tenho indicação de fazer gluconato de cálcio, eu já tenho indicação de estabilizar essa membrana, de estabilizar o cardiomiócito, porque o meu risco de trigar uma arritmia fatal é alto. Aqui embaixo, olha, de 7 a 8, piorou a situação. Onda T apicula mais ainda, eu tenho achatamento da P. Então, onda T apiculou e a P vai achatando. Olha, o intervalo PR vai alargando também. Quando eu tenho de 8 a 9, a situação já começa a ficar crítica. Eu tenho uma onda T gigantesca e um QRS que alarga. Onda P nem se fala, já foi, já desapareceu completamente. E aí, aquele estágio pré-parada, que é quando eu tenho um potássio, maior do que 9, eu tenho a clássica onda sinusoidal desesperadora de você ver no seu plantão. Eu digo isso porque eu já vi.
Olha a cara dessa aqui, parece até uma taquicardia ventricular monomórfica, né? Então, eu fiz um gluconato de cálcio, estabilizou a membrana, glicoinsulinoterapia recuperou esse eletrocardiograma aqui. Não se assusta, mas pode aparecer. Então, a gente sabe, principal repercussão da hipercalemia é em arritmia. E o paciente evolui a parada cardíaca sim, se você não corrigir esse quadro.